90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Tamo de volta aí, mais uma aulinha de física. Hoje vamos começar a falar de fenômenos ondulatórios, né? A gente já entrou aí nesse assunto tão importante que é a ondulatória. E hoje vamos falar aí dos fenômenos. Na verdade, hoje é a aula 1 de fenômenos, né? Semana que vem a gente vai falar dos outros fenômenos, tá? Então hoje a gente vai falar de alguns aí, ó. Reflexão, refração, difração e polarização, tá legal? Então, os fenômenos ondulatórios, como o nome já sugere, né, são fenômenos que as ondas podem sofrer, né? Isso, inclusive, é uma maneira da gente, por exemplo, identificar o que é uma onda, né? Se sofre um fenômeno ondulatório, então, né, aquilo ali é uma onda. Por exemplo, o som, por exemplo, a luz, né? Você observa ali que a luz, ela consegue sofrer esses fenômenos. Então, de fato, ela se comporta como uma onda, né? Posteriormente, depois a gente percebeu que ela também se comportava como partícula e tal, mas não dava para abandonar o fato dela se comportar como onda, afinal de contas ela sofria fenômenos ondulatórios, certo? Então, inclusive, ao longo da história, isso foi importante para a gente, por exemplo, né, entender a natureza da luz, tá certo? Bom, vamos começar então com esses fenômenos, né? Vamos lá. Eu vou começar falando da reflexão, mas a reflexão, cara, é um assunto até tranquilo, porque a gente estuda isso aqui, né? Tanto a reflexão quanto a refração, né? A gente estuda esses fenômenos lá na ótica, né? Você estudou comigo lá na ótica já a reflexão. A gente falou, por exemplo, do espelho plano, né? A gente falou ali dos raios que podem ser refletidos e tal. Então a reflexão, né, é um fenômeno que a gente também estuda na ótica. Por quê? Porque a ótica estuda a luz, né? São os fenômenos ligados à luz. E como a luz é uma onda, ela sofre reflexão. Só que, veja bem, reflexão pode acontecer, por exemplo, para o som. Pode acontecer para a onda que se propaga na água. Pode acontecer para uma onda numa corda. Então, né, quaisquer ondas podem sofrer reflexão. Tá legal? E a reflexão, ela seria o quê? É o fenômeno que explica quando uma onda está se propagando num determinado meio, né? E aí ela, por exemplo, pode bater em alguma coisa e ela permanece no mesmo meio. Ela volta e retorna e se mantém nesse mesmo meio de propagação. Diferente da refração, que a gente vai ver daqui a pouco. A refração, que a gente também estuda e a gente também está estudando, né? Lá na ótica, inclusive hoje, na aula de Física 2, daqui a pouco, a gente vai estudar a segunda aula de refração, né? A gente vai falar do ângulo limite, né? Então a gente está abordando refração. E o que é a refração, né? É quando a onda passa de um meio para outro meio. Lá na ótica a gente estuda a refração especificamente para a luz. Aqui, na ondulatória, a gente vai falar de aspectos gerais da refração que todas as ondas podem sofrer. Tá bom? Bom, a reflexão, olha só. Então a onda, né? Na reflexão, a onda,
ela permanece no mesmo meio. No mesmo meio de propagação. Certo? E aí existem dois tipos de reflexão que a gente vai ver aqui. Né? São dois tipos que a gente vai ver. Eu vou colocar aqui o exemplo de uma onda numa corda, mas saiba que a gente faz isso sempre. A gente coloca um exemplo, né? A gente explica com a onda na corda porque fica fácil de enxergar, mas saiba que isso pode acontecer para quaisquer ondas, tá? Então você tem a reflexão com o ponto fixo. Olha aqui, ó. É uma reflexão que provoca inversão de fase. Ó, imagina uma corda amarrada numa haste ali, ela está presa. Isso aqui é um ponto fixo. Então essa onda ela pode bater e refletir com inversão de fase, né? O que é inversão de fase? Por exemplo aqui, ó, a crista vira vale. Você inverteu a fase, né? O som, por exemplo, bate num ponto. Se ele sofre uma reflexão com inversão de fase, imagina que o ar está indo e voltando, né? O que é inversão de fase? Ao invés dele estar indo e voltando, ele vai estar voltando e indo. É você inverter a fase, certo? Quando era para o som ir, na verdade ele vai estar voltando, né? As moléculas do ar vibrando ali. Isso é inverter a fase. Por exemplo, na corda, né? O que era para ser uma crista passa a ser um vale. Inverteu a fase. Então aqui, ó, esse é o tipo de reflexão que provoca mudança de fase. Isso é que é mudar a fase. Tá bom? É você, por exemplo, né, inverter a fase. O que é crista vira vale. Agora, você pode ter uma reflexão assim, ó. No caso da corda, imagine que você pegou a corda e colocou uma argola ali, uma argola ao redor daquela haste ali, daquele polidense ali, ó. Polidense, tu botou uma argola e apertou e prendeu a corda na argola. Quando você fizer ali, ó, um pulso, olha lá, essa onda, né? Deixa eu colocar isso aqui mais pra cá, pra não confundir. Olha lá. Essa onda, né? Quando ela chegar aqui na haste, a argola ela é livre para subir e descer. Então, quando a onda chegar naquela haste ali, vai fazer a argola subir e descer e a onda vai voltar com a mesma fase. Olha lá. Então, aqui, ó, é uma reflexão sem mudança de fase, né? Nesse ponto aqui que é móvel. Então, no caso da corda, quando o ponto é móvel, tem uma reflexão que sem mudança de fase. Tá legal? Cara, outros exemplos de reflexão é, por exemplo, né, os espelhos. Quando você se vê num espelho, né? Quando você se vê num espelho, a sua imagem é um fruto da reflexão. A reflexão da luz, certo? Um outro exemplo é o eco. Então, ó, exemplo de reflexão. Vou botar aqui. O eco. O que é o eco? A reflexão do som. Certo? A imagem que você se vê no espelho é reflexão da luz. Então, ó. Imagem no espelho é fruto do quê? Reflexão da luz. Perfeito? Então, uma onda pode refletir. É isso. Ela pode refletir com mudança de fase ou sem mudança de fase. E aí, nisso a questão vai ter que te dizer. Uma onda mudou a fase, uma onda foi refletida sem mudança de fase. Mudar a fase é isso. Que era crista passa a ser vale. Tá legal?
Outro fenômeno. Refração. Aí a refração agora, ó, diferente da reflexão, né? A refração é quando há mudança no meio de propagação. Então, ó. Vou manter o padrão ali que eu escrevi. A onda muda o meio de propagação. Como assim? Por exemplo, a luz, né, que a gente estuda lá na ótica. A luz está se propagando no ar e de repente ela passa a se propagar na água. Então ela estava atravessando o ar e agora ela está atravessando a água, certo? Então ela mudou o meio de propagação dela, o meio que ela estava atravessando. Perfeito? Isso é refração. Bom, o que acontece na refração? Aqui, ó. Olha a equação fundamental da ondulatória que a gente já estudou. Uma coisa que acontece, um dos fatores principais aqui da refração, que é quando aparece esse fenômeno ondulatório aí, é o que a questão geralmente aborda, né? O que a questão geralmente exige que você saiba. Que a velocidade da onda se altera. Na refração, a velocidade da onda, a velocidade com que ela se propaga, se altera. Ou seja, a velocidade que uma onda se propaga depende do meio. A gente está vendo isso em ótica, né? Quando a luz passa do ar para a água, tem um índice de refração diferente. Então ela mudou o meio, mudou a velocidade dela. Então a velocidade de uma onda depende do meio. Por exemplo, a velocidade do som. A velocidade do som no ar é 340, na água é 1500 e pouco. Então o som, por exemplo, se move mais rápido, né, na água do que no ar, certo? Então a velocidade depende. A velocidade de uma onda depende do meio. Agora, esse cara aqui, ó, que é a frequência, não se altera na refração. Ou seja, não depende do meio. Ele não se altera, a frequência não se altera, porque a frequência só depende de quem? Só depende da fonte, ou seja, de quem está emitindo essa onda. Então, se eu tenho uma caneta que emite o laser vermelho, né, caneta laser, se eu jogar esse laser dentro da água, o laser vermelho, ele vai continuar sendo o laser vermelho. Ele não vai passar para a água e vai passar a ser agora a frequência dele, passar a ser o laranja, passar a ser o verde, passar a ser o azul. Entendeu? Se uma onda é raio-x, ela não vai deixar de ser raio-x quando ela passou para o outro meio. Então o que define a onda é a frequência, né? O raio-x vai de tanto a tanto, o raio gama de tanto a tanto, o ultravioleta de tanto a tanto. Faixas de frequências. Então se uma onda passa de um meio para outro meio, pô, se aquela onda é um raio-x, ela está sendo emitida por uma fonte, né? Uma fonte que emite raio-x. Então aquela onda é um raio-x. Se ela passar para o ar, para a água, para o vidro, não me interessa. Ela vai continuar com a frequência dela do raio-x. Entende? A frequência é como se fosse o que a onda é. Então isso depende da fonte, depende de quem está emitindo, óbvio. Tá? Então a frequência não se altera com a fonte. Agora, e o lambda? O lambda vai se alterar, né? O lambda vai se alterar, porque se a velocidade se altera, o lambda vai se alterar. Não dá para só esse cara se alterar e ninguém aqui se alterar. Esse cara é fixo. Então, se a velocidade aumentar, o lambda também vai aumentar. Se a velocidade diminuir, o lambda também vai diminuir. Então, como esse cara é fixo, eu poderia escrever assim, ó. Ó, na refração, você consegue ter uma relação assim, ó. A velocidade da onda no meio 1 está para o comprimento de onda do meio 1, assim como a velocidade no meio 2 está para o comprimento de onda
do meio 2. Pronto. Ou seja, se esse cara aumentar, esse cara vai aumentar. Se esse cara diminui, esse cara diminui. Então você tem essa relação aí. Perfeito? Que você poderia escrever como V1 sobre lambda 1 ou V2 sobre lambda 2. Tanto faz, tá? É uma relação de proporcionalidade. Não importa a maneira como você escreve, não. Vou pegar essa canetinha verde aqui. Ó. Então esse 1 e esse 2 é meio 1 e meio 2. A onda está indo de um meio para outro meio, né? Agora, lembrando que a frequência 1 é igual à frequência 2. Né? Então se a onda está passando de um meio 1 para um meio 2, seja esses meios, né? Seja quem for, a frequência é a mesma, não se altera na mudança de meio. Mas a velocidade e o comprimento de onda sim. Beleza? É isso que você precisa saber. Show! Reflexão, refração. Agora vamos falar da difração. Cara, difração é um assunto legal. Importante você visualizar isso. Olha aqui. A difração é a capacidade da onda em contornar obstáculos ou fendas. Mas veja bem, vou escrever isso aqui, tá? É a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos barra fendas. Tá bom? Mas, por exemplo, presta atenção nisso. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho... Quer ver? Diretor, deixa ali pra galera printar. Isso. Bota na tela aí pra mim, diretor. Eu vou explicar mostrando uma figura aqui do exercício 6, que a gente já faz o exercício e já explica aqui para você entender. Que essa figura é muito boa. Ela é clássica. Olha aqui o que é difração para você entender. Imagine que eu tenho um buraco aqui e eu acendi uma lâmpada. Né? O que vai acontecer? Ora, vai passar luz pelo buraco. E você vai ver na parede aqui uma região iluminada, porque a lâmpada vai emitir luz para tudo quanto é lado, inclusive para o buraco. Né? E aí vai passar luz aqui pelo buraco e aqui vai ficar essa marca iluminada aqui. Até aí, nada demais. Não tem nenhum fenômeno aí diferente. Aí o cara resolveu diminuir esse buraco. Vai diminuindo o buraco. Cara, conforme você vai diminuindo o buraco, ora, o que você imagina que vai acontecer? Vai passar menos luz. E quanto menor for ficando esse buraco, menos luz vai passando. E o que você espera ver na parede? Você espera ver na parede uma região cada vez menor que está sendo iluminada. Até aí, nada demais. Aí que tá, ó. O fenômeno, né? A coisa diferente, o resultado que você não esperava, aparece nesse momento em que você fecha tanto esse buraco que ele fica quase que completamente fechado. Na verdade, esse buraquinho, ele fica com o tamanho da ordem de grandeza do lambda da luz. Que é aí que começa a aparecer a difração. Então a difração ela é a capacidade de contornar obstáculos ou fendas, né, ou buraquinhos, mas a difração ela só fica acentuada, você só observa de fato esse fenômeno da difração quando você tem essa fenda, por exemplo, ou esse obstáculo, mais ou menos do mesmo tamanho do lambda, do comprimento de onda dessa onda que está difratando. Então, para completar, daqui a pouco eu volto ali, mas só para completar aqui que eu já escrevi. Capacidade de contornar obstáculos ou fendas. Mas olha só. Para ocorrer, ó, o tamanho da fenda barra obstáculo
tem que ser próximo aqui, ó. Tem que ser próximo ao lambda da onda. Ou seja, o comprimento de onda dessa onda aí. Então, o comprimento de onda da luz visível, vem para cá de novo, ó. O comprimento de onda da luz visível é da ordem de nanômetros, de 400 a 700 nanômetros. Nanômetros é 10 a menos 9 metros, cara. Então é muito pequenininho o lambda da luz visível. Então, você só vê a difração da luz quando ela está passando, por exemplo, por uma fenda muito pequenininha. E aí, o que é a difração? Olha que loucura. O que você esperaria? Cara, aquilo que a gente falou, né? Se eu estou fechando esse buraco aqui, eu esperaria ver um filetinho cada vez menor aqui na parede iluminado, que é onde a luz está passando. Porém, quando esse buraquinho é muito pequenininho, a luz só não passa por ele, não. Ela passa e contorna ele e difrata. O que é difratar? Ela passa a se direcionar para vários lados. Ou seja, ela tinha uma direção de propagação que era para cá. Ó. Agora, a direção de propagação dela aumenta, ela começa a se direcionar para vários lados. E aí, sabe o que você vê na parede? Na parede você não vê mais só uma bolinha, não. Você vê uma linha. Você vê uma linha iluminada. Ou seja, como se a luz se espalhasse ali, né? Não é um espalhamento que ela sofre, mas como se ela abrisse esse leque dela. E ela passa a aumentar a direção de propagação dela. E aí, fala pra mim, se tu tá vendo isso, né? Vai diminuindo aí, vai diminuindo. Beleza, o filetinho vai ficando menor. De repente tu diminui muito. Quando tu esperaria um filetinho ali de luz pequenininho, pô, tu vê que o troço abre. Tu vê uma linha iluminada. Muito maior do que o próprio buraquinho. E aí você fala, caramba, tá acontecendo uma parada aqui que não era o que eu esperava. Tá acontecendo uma parada aqui diferente. É um comportamento das ondas. Perceba que se fosse uma partícula, isso não ia acontecer, né? Se fosse um monte de bolinha pequenininha, aí tu fecha o buraquinho aqui, fecha. Cara, se você tem um monte de bolinha e o buraco é pequenininho, vai passar menos bolinhas. E aí vai ficar aqui só uma regiãozinha onde está sendo afetada. Aqui, por exemplo, não dá para distinguir entre onda e partícula. Tem um buraco grande, está passando luz. Se a luz for uma onda, ela vai passar por ali. E se for partícula, vai passar por ali. Até aqui nada diferencia. Se é um monte de bolinha ou se é uma onda. Aqui também não. Mas quando você vai fechando muito, você fala, ih, rapá, agora não pode ser bolinha. Agora não pode ser partícula. Porque se ela está se espalhando ali, a direção dela está aumentando, ela está sofrendo um fenômeno que é das ondas. Ela está sofrendo difração. Isso é difratar. É quando a luz, quando uma onda, na verdade, não é só a luz, né? O som também difrata, uma onda qualquer. Quando uma onda passa por uma fenda ali e aumenta a direção de propagação dela. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, imagine que você tem uma piscina aqui, aí eu tô olhando de cima, tô batendo com um graveto aqui na água e tô gerando ondas assim, ó. Ó. Tô gerando ondas aqui. Né? E aí essas ondas estão se propagando para lá. Sabe? Tô batendo com uma régua e aí tu tá vendo aquelas ondas. Cada linha dessa aqui é como se fosse a crista da onda. Tá olhando de cima aqui numa piscina. Aí aqui eu coloco uma barreira aqui, ó. Aqui. E aqui. Olha o tamanho desse buraco. E olha o tamanho do lambda, né? Porque isso aqui é o lambda. É a distância entre duas cristas, né? Imagina que é uma onda. Se você estivesse vendo de lado, tu ia ver um negócio assim, né? As ondinhas. Certo? Cada linha dessa. É porque eu tô olhando de cima. A distância entre duas cristas é uma onda. Então isso aqui é um lambda. Tamanho de uma onda. Olha como é que o buraco aqui é muito maior do que o lambda. Igual o caso da luz ali. O que vai acontecer? Nada. A onda vai passar aqui, ó. Vai passar a onda por esse buraco aqui e vai continuar se propagando para lá.
não está rolando difração. Você não vê o efeito acentuado da difração. Como que eu posso ver o efeito acentuado da difração? Se o tamanho da fenda for próximo ao comprimento de onda. Então faz o seguinte, começa a diminuir essa barreira aqui, ó. Vou aumentar isso aqui, ó. Diretor, a barreira, no caso, vai virar baile? Vai, com certeza. Ah, tá, então. Essa barreira aqui, ó, que eu tô fechando aqui. Olha lá. Aí você fecha a barreira aqui e, meu irmão, solta o baile, né? Que já virou. Ó. Fechei a barreira, né? Imagine agora, então, que esse buraquinho aqui, ele tá mais ou menos do mesmo tamanho do lambda. Mais ou menos do mesmo tamanho. Agora, sabe o que vai acontecer do lado de lá? Olha lá. Aquela onda na água que estava se propagando só retilínea, nessa direção, ao passar por essa fenda, vai acontecer isso aqui, ó. Olha lá. Ela passa a contornar a fenda e aí ela passa a se propagar, ó, para várias direções, olha lá. Tá vendo? Então agora ela difratou, ela contornou essa fenda. Vou sair da frente para tu printar. É a figura característica da difração. Bom, vou te dar um outro exemplo. Quer ver um outro exemplo? Ó, que é inclusive a resposta a essa questão aí. Imagina uma pessoa aqui um muro. Ó. Então a pessoa tem um muro aqui. Aí tem uma pessoa do outro lado. Certo? Uma pessoa não consegue ver a outra, tem um muro. Mas uma pessoa consegue ouvir a outra. Por que uma consegue ouvir, mas não consegue ver? Já que a luz e o som são ondas, por que uma onda, né, que é o som, consegue sair de um cara e chegar no outro cara, e por que a luz que sai de um cara não consegue chegar no outro cara? Já parou pra pensar nisso? Parece uma pergunta meio imbecil, né? Tu fala assim, pô, porque tem um muro na frente. Tá, beleza, tem um muro na frente, não deixa a luz passar. Mas por que o som passa, então? Porque a luz também se propaga para todos os lados, assim como o som. Só que, de alguma maneira, o som contornou esse muro. Porque o som, ele se propaga, mas ele consegue se propagar reto e contornar esse muro para chegar no ouvido do cara. Que eu tô falando daqui. O ouvido do cara tá na minha reta. Como é que esse som conseguiu fazer isso? E a luz não consegue? Então o som faz curva, mas a luz não faz curva? Entendeu? O que está acontecendo aí? Difração. Porque o som consegue contornar o muro e a luz não. Por que ele consegue? A luz, ela não consegue contornar o muro, porque eu te falei, né? O comprimento de onda da luz visível é da ordem de nanômetros. De 400 a 700 nanômetros. Né? Então é muito pequenininho. Esse muro tem 2 metros. Então, pô, nanômetro é muito pequeno em comparação a um muro de 2 metros, não dá para difratar. Então a luz não consegue contornar o muro. A luz contorna um fio de cabelo. O fio de cabelo ela consegue contornar. O muro não. Agora o som, sabe qual é o lambda? Qual é o comprimento de onda do som que a gente consegue ouvir? Cara, é um intervalo muito grande. A gente consegue ouvir sons desde 17 milímetros a 17 metros. Então o som que tem um lambda de 17 milímetros até 17 metros a gente escuta. E cara, nesse intervalo de 17 milímetros até 17 metros, você tem vários comprimentos de onda ali que são da ordem de tamanho ali do muro. Então o som, como tem um lambda, vários comprimentos ali próximos ao tamanho do muro, consegue difratar. Então o som difrata o muro, né?
ou seja, contorna o muro e o cara do outro lado consegue ouvir a conversa, né? Mesmo não conseguindo enxergar. Isso é um exemplo de difração. Show? Quer ver? Vamos ver aquela questão que a gente começou a fazer. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. Beleza. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, ou seja, próximo do completo fechamento, significa o quê? Que está um filetinho pequenininho ainda. Verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Olha lá, a luz começa a se propagar para várias direções, ela contorna essa fenda. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Sim, porque o som é uma onda. A questão queria que você, analisando isso aqui, o que ele contou, a questão já queria que você observasse e falasse assim, ele está falando do fenômeno da difração, porque para a luz ter esse comportamento num orifício pequenininho é porque ela está difratando, porque eu sei que o lambda da luz é pequenininho, certo? Então a questão já queria que você analisasse e observasse que isso é uma difração. E aí ele fala no texto, ó, o som também pode se comportar dessa forma, ou seja, o som também pode difratar, o som também pode contornar as coisas, certo? Aí vamos lá. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Já na letra A. Ó. Ou seja, em qual situação a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Que fenômeno é esse? Difração. Olha lá. Para o som, né? Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Perfeito. Tem um muro na frente, mas o som consegue contornar. O som consegue difratar esse muro. Lembrando que a difração é por fendas ou obstáculos. Certo? Mas é difração. Contornar uma fenda ou contornar um obstáculo é difração. Do mesmo jeito. É por isso que quando você abre a janela e grita, fulano! A galera, os teus vizinhos que estão com a janela aberta escutam também, porque o som difrata. Então ele consegue difratar uma janela. Certo? O som não precisa se propagar só em linha reta, ele consegue contornar essas fendas ou obstáculos. É por isso que a pessoa escuta. A pessoa que está o teu vizinho que está com a janela aberta. Ele vai te ouvir. Perfeito? Então o gabarito já é a letra A. Mas vamos ver as outras. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Isso aqui não é difração. Isso aqui é um fenômeno que a gente viu hoje. Reflexão. É o eco. Aqui, ó. Traz para mim, diretor. O eco é um resultado de quem? Da reflexão do som. Certo? Então a pessoa grita lá no desfiladeiro. Volta lá para a questão. A pessoa grita lá. Vasco! Aí o som vai, bate num obstáculo e volta. Vasco! Aí uma outra parte continua e volta. Vasco! 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 É? Que é o eco. Ele vai batendo nos obstáculos mais distantes e vai demorando mais para voltar. E aí você vai escutando esse reflexo do som. Então aqui não é difração, é reflexão. Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. O som pelo chão é mais rápido do que pelo ar. Sabe o que explica essa letra C aqui? Qual é o fenômeno? Vimos hoje também. Refração. Por quê? Vem comigo, diretor. A refração é que explica que a velocidade de propagação de uma onda depende de quem? Do meio. O som pelo ar é mais lento do que o som pelos sólidos. Então ele chega, se você encostar o ouvido no chão, você escuta o som pelo chão antes. O som chega mais rápido pelo chão do que pelo ar, porque ele é mais rápido nos sólidos. Ou seja, refração é que explica que o meio é que influencia na velocidade da onda. Né? A velocidade de propagação da onda depende do meio. Então volta lá, letra C não é difração, é refração. Ó, refração, reflexão, difração. As outras duas a gente não viu hoje, a gente vai ver na próxima aula. Essa aqui da ambulância se afastando ou se aproximando, o som fica agudo e tal.
é o efeito Doppler, que a gente vai ver na aula que vem. E essa aqui da cantora que quebra uma taça de cristal é ressonância, a gente vai ver também na semana que vem. Mas essa questão é muito boa porque cada item ela fala de um fenômeno, né? E na figura, o fenômeno era a da difração, as opções que também fala da difração é a letra A. Perfeito? Gabarito letra A. Show de bola! Então vem comigo, vou sair da frente para tu printar de novo, porque eu já botei mais um exemplo ali, não sei se deu tempo de você... Aqui, ó, antes de tu printar, peraí. Ó. Ouvir através do muro. Perfeito? Ouvir através do muro. É o exemplo aí da difração. Então tira esse print aí desses 3 fenômenos. Maravilha. Printou. Agora, vamos falar do último fenômeno. Do último fenômeno de hoje, que é a polarização. Rapaz, tá aqui. Tô inclinando pro lado errado. Polarização. Gente, o som não pode polarizar, já começo adiantando isso. A polarização ela só acontece para ondas transversais. Uma onda longitudinal não pode ser polarizada. E o som é um exemplo de uma onda longitudinal. Lembra o que é uma onda longitudinal? É aquela que a perturbação é paralela à propagação. Então, ó, você fala, né? E a perturbação, o ar, ele vibra para frente e para trás e o som vai indo para frente. Então ele vai vibrando e se propagando paralelos, né? Em direções paralelas. Isso é uma onda longitudinal. Uma onda transversal é aquela que a perturbação é perpendicular à propagação. Já falamos disso. Uma onda longitudinal é a ola do estádio, né? Lá no caldeirão. A ola vem para cá, ela tá vindo, a galera... E quando chega para aqui, você só levanta e desce. Então você sofre uma perturbação na vertical, apesar da onda estar se propagando na horizontal. Então quando a perturbação é perpendicular à propagação, é transversal. Tá? Então já para adiantar, ó, na polarização, vou falar de novo, ó. Não ocorre, você ainda nem sabe o que é, mas já vou te adiantando que não ocorre em ondas longitudinais. Tá? Exemplo. O som. O som não pode ser polarizado. Tá, ondas transversais podem. E aí o que seria a polarização? Cara, de novo, vou te dar um exemplo, como se fosse a corda. Imagine que eu peguei aqui uma corda e aí eu gerei ondas assim, ó. Gerei ondas assim, ó, deitadas. Ó. E de tudo quanto é jeito. Ou seja, eu peguei a corda, fiz assim, depois eu fiz assim, ó. Depois eu fiz assim na diagonal. Enfim, eu estou fazendo a corda vibrar em diferentes eixos de perturbação. Né? A propagação é para você. Mas os eixos de perturbação são distintos. Perfeito? Só que eu vou fazer essa corda passar. Olha lá. Por uma fenda assim, ó. Eu vou fazer essa corda passar por uma fenda. Uma fendazinha. E aí, ó. Do outro lado dessa fenda, uma grade, né? Imagina, uma grade. Do outro lado dessa fenda, vê se você concorda comigo. Só vai ter onda assim, ó. Porque essa onda deitada não vai conseguir passar. É uma fenda vertical. Se eu gerar uma onda assim, ela vai travar. Agora, se eu gerar uma onda assim, vai passar.
Certo? Então, esse cara aqui, ó, é o que a gente chama de polarizador. Então, a polarização acontece quando esse polarizador ele permite a passagem de determinados eixos de perturbação. É muito claro você ver isso na onda numa corda. Né? A onda numa corda, fica fácil você enxergar o que está acontecendo. É isso. Imagina agora que você pegou essa grade e deitou ela. Então agora a fenda está na horizontal. Aqui, por exemplo, ó. Agora você tem uma fenda na horizontal. Ora, tá vindo... A primeira que era vertical já filtrou essa horizontal aqui, só deixou passar a que é vertical. Agora a vertical vai bater na horizontal, vai passar o que aqui? Nada. Ou seja, se você botar dois polarizadores perpendiculares, tu trava tudo, não passa nada depois, né? E não importa a ordem. Se o horizontal fosse primeiro, ele ia travar o vertical e ia deixar passar o horizontal. Mas aí depois ia ser o vertical ia travar o horizontal. Então, uma vai travar o outro eixo, a próxima vai travar o eixo que passou na primeira. Certo? Se na primeira só passa vertical, vai travar na segunda. Se a primeira fosse essa, só passasse horizontal, a segunda, quando é vertical, vai travar tudo. Então, quando você bota dois polarizadores perpendiculares, você trava tudo. Depois não passa onda nenhuma. Você filtrou todos os eixos. Isso é um polarizador, certo? Então, ó, na polarização, ó, o polarizador, vou botar assim, ó, permite a passagem de certos eixos de perturbação. Tá, professor, mas e aí? Qual é a parada aí? Cara, o grande barato da polarização é quando você fala da luz. A polarização da luz que é o grande barato. Que é o que a gente mais vai trabalhar e vai comentar. Né? Existem telas que têm, por exemplo, que emitem luz polarizada. Ou seja, a luz num determinado eixo. Tem óculos de sol que possuem lentes polarizadas, que só deixa passar num determinado eixo. Por exemplo... o óculos do filme 3D. O óculos 3D, ele tem uma lente assim, ó. Uma das lentes é polarizada na horizontal. E a outra é polarizada na vertical. O óculos 3D. Aí, por algum motivo, né? Quando você recebe essa luz do cinema ali, e uma polariza na vertical, outra na horizontal, cara, isso provoca uma ilusão de ótica ali no nosso cérebro. Que a gente tem essa noção de profundidade. Aí você vê aquele filme, aquele efeito do filme 3D, né? Parece que o cara vai botar a mão em você ali. Parece que o cara tacou a cadeira em você. Né, diretor? Sabe no filme 3D, não é isso? Se o cara pegar uma cadeira e te der uma cadeirada no filme 3D, tu chega a desviar assim, né? Porque parece que o cara tá com a cadeira em você. Por quê? Por conta dessa ilusão de ótica que provoca no óculos 3D. Certo? Por exemplo, ó, cara, eu tenho um vídeo, depois tu vai entrar no meu Instagram e vai ver. Entra no meu Instagram. Não tem os destaques ali? É os destaques, não é o nome, aquela bolinha? Tem um destaque ali que tá assim, polarização. Clica lá e vê. Já deixa o like, tá? Por quê? A tela do carro, aquela tela do multimídia, ela emite luz polarizada na horizontal. E o óculos de sol,
ele... Perdão, agora eu não lembro se é vertical ou se é horizontal, mas ela emite luz polarizada, eu acho que é na vertical. Na vertical. E o óculos de sol, eu tinha um óculos de sol de lente polarizada, que também tinha eixo de polarização vertical. Normalmente o eixo de polarização do óculos é vertical. Então quando você olha para a tela, você vê, porque a tela tem uma luz polarizada na vertical e o teu óculos também é vertical. Então ele deixa passar, ó. Vertical passa no vertical. Só que o que eu fiz? Eu peguei o óculos, isso eu filmando no carro. Coloquei a câmera através do óculos. Aí tu consegue ver a tela. Porque a tela emite luz vertical e o óculos é vertical. Aí passa. Aí você consegue ver. E eu filmando. Só que eu peguei o óculos e fiz assim, ó. Quando eu virei o óculos de lado, ora, é como se eu tivesse pegando esse polarizador vertical e botei de lado. Ele ficou horizontal. E aí a luz que vem agora da tela vai bater no mais hastes aqui, ó, horizontais. Certo? E aí o que vai acontecer? Não vai passar. Aí através do óculos, não passa nada. Aí você vê escuro. Você faz assim, você vê a tela. Quando você faz assim, fica preto, tu não vê nada da tela. Procura lá nos meus destaques, para você ver. É o fenômeno da polarização. Tá? Então polarizar é isso. É você permitir a passagem de certos eixos de perturbação. Maravilha? Show de bola? Cara, tem umas questões aí que eu selecionei hoje para você dar uma olhada, tá? Sobre fenômenos. Inclusive questões que caíram no Enem, acho que todas elas são do Enem, isso cai muito no Enem. Então sugiro que você faça no nosso material de hoje essas questões sobre esses fenômenos, tá? Dá uma olhadinha, tenta fazer, qualquer dúvida manda para mim, tá? Que a gente está aqui para isso. Maravilha? Show de bola? E aí ficamos por aqui. Não vai embora não, daqui a pouco tem aula de Física 2, tá bom? Obrigado aí, um beijo grande e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.